Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar a mesa 3 do FLIB, o nono Festival Literário de Birigui. O tema da mesa de hoje é o jovem em angústia de ler. Temos aqui dois representantes da mais nova literatura brasileira, a Mariana Félix e o J.L. Amaral. A Mariana Félix é escritora, slammer, militante feminista e apresentadora. Publicou os livros Mania, em 2016, Vício, em 2017, Abstinência, em 2019, com poesias, crônicas e dissertações sobre o empoderamento feminino e sua relação com a cidade e o amor. Ministra a oficina Cicatrizes, de produção textual e performance, voltada ao público feminino plural. Segundo ela própria, escreve sobre amor e outras revoluções. É representante da literatura marginal periférica. O J.L. Amaral é paulistano, nascido em 73, publicitário. J.L. Amaral estreou na literatura em 2017 com o lançamento de Entre Pontos, romance finalista do segundo Prêmio Kindle de Literatura. Em 2018, lançou seu segundo romance, Borboletas Azuis, sagrando-se finalista do Prêmio Pólen 2018. É autor convidado na antologia Aglomerados, projeto belíssimo com 15 talentosos autores, publicado em 2020 pela editora Qualis. Acabou de publicar o Entre Pontos em uma editora grande, Amaralto. Sejam bem-vindos, é um prazer para o FLIB receber vocês dois nessa terceira mesa literária. Para mim é uma felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Primeira vez que eu participo da FLIB, para mim é uma felicidade toda vez que eu participo de uma feira literária, assim. Estou muito feliz, de verdade. Bom, a felicidade é nossa. Bom, eu fico honrado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste em horários aí variados. Um prazer, eu sou super fã da Mari, já falei isso para ela, nós nos seguimos mutuamente nas redes sociais, já nos conhecemos, não tinha ainda tido esse contato virtual, ao vivo, assim, né, de falar com ela, sou mega fã. Ricardo Ramos mora no meu coração, sabe bem disso. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa mesa. Legal. Então vamos lá, vamos começar? Eu tenho a primeira pergunta, eu faço para os dois, tá? Aí vocês, quem quiser responder primeiro, responde, tá? E aí eu vou explorar o tema da mesa na pergunta, tá? Vocês consideram que ler é angustiante para o jovem? Por quê? Mari, fica à vontade. Olha, eu acho que na atual conjuntura, que envolve muita internet, eu acho que ler textos longos acaba sendo um pouco angustiante. Uma primeira ideia, né, que os jovens têm é sobre ser meio angustiante ler textos longos, porque textos curtos, eu vejo que eles leem mais, sabe? Eu escrevo textos curtos na internet, eu sei que o JL também, e eu vejo que os jovens acessam bastante, sabe? A maioria das minhas seguidoras tem uma idade entre 16 e 35 anos, então elas acessam bastante a leitura. Mas um texto mais longo, eu acho que fica mais difícil, porque a internet hoje é muito rápida, tudo é muito à la miojo, né? 3 minutos, assim, já é um tempo infinito. Então, às É vezes, é papo uma de boa 15 segundos. definição, né? É, Literatura, texto miojo, né? Muito texto legal. miojo. Então, eu vejo que por isso a dificuldade. Só que eu também venho de um movimento, que são os slams, né? Que são as batalhas de poesia, que nós fazemos textos longos lá, textos de até 3 minutos. Claro, não se compara a um romance, né, que tem uma história com começo, meio e fim. Mas eu vejo que prende bastante a atenção. Às vezes, numa batalha de poesia, os jovens, que são as pessoas que mais frequentam as batalhas, eles passam 4 horas ouvindo muitos textos de 3 minutos, muitos textos mais longos nos intervalos. Então, eu vejo que, por exemplo, 4 horas eles ficam sentados ali na roda, super atentos, super atentas.
Então, eu não consigo fazer uma leitura exata de que se é angustiante ou não. Mas eu sei que, por exemplo, o movimento do Islã é um movimento que não desiste de entregar literatura de uma forma contínua para esses jovens, e eles são os que mais, eles e elas são os que mais acessam o movimento, com certeza. Eu sou fanzaço do Islã, é uma coisa assim, para mim, maravilhosa. É muito bom mesmo. JL, JL, E assistir a Mariana nessas performances é simplesmente sensacional, assim, para quem tiver oportunidade nos canais digitais dela, assim, é fabuloso, assim, ela faz com uma naturalidade, uma potência na escrita que é, de verdade, assim, é para ser fã. Complementando, vamos ver se no finalzinho hoje ela dá uma palhinha aqui para gente. Eu já vou nossa, avisando, para se ela ela já vai se preparando. eu coloquei minha melhor camisa para estar aqui hoje, mas, puxa vida, é de verdade, é uma honra. O que eu acho assim é engraçado, né? E é um tema que já não vem de hoje, ele já não é, ele não é, ele não é, ele é atual, mas ele já vem sendo discutido há algum tempo, né? Eu lembro de em 2018, no Dia Mundial do Livro, um bate-papo com a Amazon, que tinha me convidado ali para fazer uma mesa, eu tinha falado exatamente sobre isso que a Mari falou. Puxa vida, nós como sociedade estamos perdendo o interesse dessa juventude em ler textos mais longos. Não sei, e aí é uma leitura minha, né? Não sei se como sociedade, né, a internet, o celular, esse meio digital acelerou demais esse imediatismo, essa literatura miojo, né? As pessoas leem muito coisas fúteis, digamos, no Instagram, nas redes sociais, no Facebook e tudo mais, mas quando você fala, puxa, você pode ler um texto super bacana. Ah, não tenho tempo, não gosto de ler no celular, mas você está lendo no celular, né? Eu acho que a gente tem um desafio, e eu tinha colocado isso para a Amazon, né? A gente tem um desafio como sociedade, sejamos nós, né, produtores de texto, sejam as grandes empresas como a Amazon, por exemplo, e seja as escolas, de incentivar exatamente o que a Mari colocou, textos curtos que tragam a discussão mais atual e colocar os grandes, os mestres da literatura inseridos nesse contexto e como era a leitura desses grandes atores naquele tempo. Marcelino Freire falou um negócio tão bacana quando eu fiz um curso com ele, que você me ajudou, Ricardo, que foi, puxa, Machado de Assis, quando ia descrever uma bela moça de vestido branco descendo de uma carruagem, puxada por cavalos castanhos, tudo mais, ele levava 4, 5 páginas para fazer essa descrição, porque não era tão imediata. Tenho certeza que vocês, na hora que eu falei em 3 frases, vocês já têm a imagem na cabeça. Então, a gente tem que desafiar também o nosso texto, né? Colocá-lo de uma forma mais atual para ser mais rápido, para encontrar esse leitor, a gente não perdê-lo. Eu tenho a impressão, né, JL, que naquela época não tinha tanto a presença do cinema, né? Hoje em dia, quando a gente começa a ler uma descrição, a gente já passa um filme na cabeça que acelera aquele movimento, né? E a gente já vê lá na frente, né? Talvez seja isso. Exatamente. Você ia falar, né, Mari? Ah, eu ia complementar, porque assim, o Machado de Assis é meu escritor favorito assim da vida. Eu sou muito apaixonada por Machado. E é muito curioso, porque como eu disse, os jovens são os que mais frequentam os slams. E nenhum deles tinha, quando eu batalhava bastante nos slams, nenhum deles tinha acessado os livros de Machado de Assis, mesmo sendo convidado a acessá-los na escola. E eu tenho uma poesia que eu falo do livro Dom Casmurro, que é o meu livro favorito do Machado. Então eu cito bastante a Capitu, cito bastante Machado. E é curioso, porque esse texto tem 3 minutos, que é considerado um texto curto. Mas aí, quando eu comecei a fazer ele muito nas batalhas de poesia, muitos jovens vinham e me diziam que acessaram o livro a partir desse texto curto. Então, porque eles ficavam muito curiosos em saber quem era Capitu, do que eu estava falando, quem era o Bentinho e tudo mais. Então, eu acho que talvez uma alternativa seja através do texto curto, como o JL disse, então, através desse texto curto, nós inserirmos o interesse por um livro longo, por um romance, por exemplo. Porque precisa de alguma coisa que pesque, sabe? Que fisgue a galera, assim, que fisgue o jovem, que faça trabalhar a imaginação, a curiosidade deles e delas a acessar um livro, por exemplo. Concordo plenamente com você, concordo plenamente. A gente está vivendo a primeira semana de um país diferente, né? Eu, particularmente, eu acho até que já estou respirando bem melhor do que eu estava respirando, né? O que vocês esperam
e novamente, aí vocês respondam na ordem que vocês preferirem, o que vocês esperam do país pós-Bolsonaro? Bom, eu espero que a gente primeiro se foque muito, né, em derrotar o bolsonarismo, sabe? Derrotar o Bolsonaro foi um dos passos, assim. Mas esse sentimento, né, essa motivação que é o bolsonarismo, vai muito além da personagem Bolsonaro. É um sentimento de muita intolerância, de muito ódio, de muita violência. E isso é extremamente perigoso, porque se a gente simplesmente acha que ficou tudo bem, uma vez que o Bolsonaro está derrotado, a gente não cuida, não faz essa manutenção para que a gente nunca mais tenha alguém como ele na presidência, sabe? E foi tão grave durante 4 anos, foi um retrocesso tão grande, pós-golpe ainda, então 6 anos, né? Foi tão grave, foi um retrocesso tão grande, que agora para a gente arrumar o tamanho do problema que isso causou, vai demorar alguns anos. Eu acho que a militância, né? Você até leu aí na minha biografia que eu sou uma militante feminista. Eu acho que a militância é algo que não acaba, sabe? É algo que não se esgota. Sérgio Vaz tem uma frase que diz assim: a gente tem que separar a luta de briga, porque briga tem hora para acabar e a luta nunca tem, assim. Então é muito importante a gente ter a consciência de que derrotar o Bolsonaro não foi o suficiente, de que a gente vai ter que continuar com esse compromisso de construir uma sociedade mais tolerante, com mais respeito, mas uma sociedade também mais feminina, sabe, com representatividade feminina, para que tenha mais afeto, mais generosidade, mais sensibilidade, para que a gente possa se respeitar com plenitude, para que a gente respeite as liberdades individuais acima de tudo, sabe? E eu acho que a representatividade feminina, porque tem o feminino, em todo masculino tem o feminino também. Então, que os homens deixem esse feminino vir à tona, vir à frente, para que a gente viva numa sociedade mais decente, assim. Mas eu me sinto aliviada também. Eu acho que esse primeiro passo nos faz ter um respiro de esperança, sabe? Um esperançar de Paulo Freire, que a gente, sei lá, siga mais feliz, já que a luta é sempre tão difícil, que a gente, pelo menos agora, com uma vitória, depois de tantos anos de derrotas, tantas dificuldades, que a gente siga mais esperançoso, sabe? Que a gente siga mais feliz, que a gente siga mais unido, assim. JR. Perfeito, perfeito, Mari. É engraçado, né? Como no próprio domingo à noite, o sentimento de alívio é como se tivesse saído uma tonelada dos ombros, assim. É engraçado isso. É engraçado e barra triste, né? Porque, puxa vida, era só olhar, era só analisar, era só. Eu sempre falo isso, né? Não ficar ouvindo, escutando as palavras, mas olhar as ações, analisar as ações, os gestos, dava para saber que era ruim lá atrás, antes de entrar. Talvez a gente não soubesse que era tão ruim, tão incrustado. O sentimento no domingo foi realmente de caramba, voltamos, né? E acho, e tenho esperança, até me arrepia, que voltamos ainda mais fortes, porque, entre aspas, pelo amor de Deus, o lado bom de conhecer o mal é que você conhece o tamanho do bem, o tamanho da força que une. Porque quando o bem está ali, né, quando as coisas foram acontecendo, e a gente estava, daqui a pouco a gente estava, né, tudo super leve, aí a gente esquece que tem essa força, como a Mari falou, essa luta não pode acabar. E acho que liga um alerta, deixa o farol amarelo, talvez não vermelho agora, não mais, mas um farol amarelo para a gente sempre deixar a luta com a luz acesa. A gente nunca esmorecer, jamais, né? Porque senão essas raízes, infelizmente, elas conseguem penetrar nessa terra e a gente não pode deixar mais. Eu estou, sim, aliviado e estou muito esperançoso que, especialmente no nosso lado de cultura, sem falar saúde, educação, mas no nosso lado de cultura que apanhou tanto, apanhou contra a mão armada, é tão absurdo isso, a gente vai devolver com amor, com livro, com esperança, com união, sabe? Essa é a minha esperança. Eu acho que tem um Brasilzão aí pela frente nos próximos anos, se Deus quiser. Maravilha, muito legal. Chega a emocionar, né? Eu me emociono ouvindo isso. Bom, Vocês, e eu acho que
até prossegue o que a gente está falando, né? Vocês são dois autores que falam muito sobre amor, né? O amor está muito presente na obra dos dois, né? Ele ainda prevalece nesse mundo tão angustiado, ele ainda. Vocês, como representantes dessa literatura amorosa, vamos dizer, vocês se sentem fortes, se sentem esperançosos? Só o amor me move, assim. Mas também, Ricardo, está falando com dois poetas, assim. Não tem nada mais poético do que isso, assim. O amor sempre foi uma coisa, ainda que eu escreva muito sobre luta e poesias muito bravas e de muita coisa que precisa tirar de mim, o amor é algo que eu nunca abri mão, assim. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, pelas pessoas, sabe? E o amor me move, assim. Eu até digo que quando eu estou apaixonada, eu fico mais feliz, eu escrevo mais. Isso realmente movimenta, assim, sabe? Minha escrita, meu ser. E eu acho que desistir do amor, eu acho que é uma das coisas mais tristes que a sociedade pode fazer com a gente, assim. Se existe uma coisa que ela pode nos roubar, que a gente não pode deixar e que com certeza vai deixar a vida preta e branca, assim, é ela nos roubar a capacidade de amar, assim, de acreditar que é possível amar, que é possível ser feliz. E o amor traz essa movimentação da felicidade, né? De ver as coisas de uma forma mais colorida, de uma forma mais bonita, de uma forma mais gentil, assim. Então, eu sempre amei muito escrever sobre amor. Eu tenho 4 livros publicados e nos 4 livros o amor sempre tem um capítulo especial só para ele. O amor sempre tem um protagonismo muito importante. Nas redes eu vejo quanto bomba, assim, quando eu escrevo sobre amor, as pessoas, elas gostam desse tipo de leitura. Eu acho que amor é uma coisa que nos une, né? Eu vejo que a luta, às vezes, separa um pouco, porque são versões diferentes, são olhares diferentes sobre a mesma perspectiva, às vezes, de país, inclusive, mas o amor é uma coisa mais universal, o amor é uma coisa mais que nos une os olhares, assim, acho que todo mundo já teve um grande amor, todo mundo já sofreu por amor, ou reveza entre essas duas coisas em vários momentos da vida, então eu vejo que o amor é uma coisa comum a todos, sabe? E isso é muito legal. Então, e é muito comum a mim, assim, na minha vida, é uma coisa que me move bastante. Então, é uma coisa que eu não abro mão de escrever sobre. E o amor sempre me esperança, com certeza, assim, tipo, amar me esperança todos os dias, assim. Minha vida sem amor, acho que ela seria muito vazia, muito cinza. Teve, em 2016 para 2017, teve um grande escritor que me fez uma provocação. Ele me falou assim: os grandes autores sabem que tudo o que poderia ter sido escrito sobre o amor já foi escrito. Então, escreva sobre outras coisas, escreva sobre cabide, e saem textos fabulosos sobre cabide. Ricardo Ramos Filho. E aquilo me trouxe uma provocação como escritor. Falei, caramba, se eu quero ser um bom escritor, eu tenho que escrever de uma outra, achar o meu lugar de fala, vai, digamos assim, o meu jeitinho especial de escrever sobre o amor. Então, o que eu faço nos meus textos, que eu propositalmente os deixo simples, linguagem muito simples, e eu traduzo para os meus seguidores o amor no gesto, na ação, no detalhe, né? De você, eu até brinco assim, quando a minha esposa chega em casa, que eu olho para ela, caramba, como é linda, sabe? Essas coisas, esse momento. O amor acontece em momentos, em instantes muito rápidos, e a gente, nessa loucura do dia a dia, a gente não percebe, ele passa despercebido, mas ele está em tudo à nossa volta. E acho que é isso que é gostoso no texto, né? Quando a pessoa se coloca, eu acho um barato quando o seguidor ou uma seguidora fala assim, cara, você escreveu esse texto para mim, aconteceu exatamente isso agora comigo, isso é fabuloso. Então eu acho que o amor está aqui, ele está. Foi o que aconteceu domingo passado, ele está aqui, a gente sabe disso, ele está aqui, vibrante, a gente só precisa. E eu faço questão de colocar isso nos meus stories. Eu saio para correr no domingo, eu paro, vejo uma orquídea no caule de uma árvore aqui no jardim do prédio, eu tiro foto e falo, gente, aqui, ó, vocês repararam nesse detalhe hoje? Tá vendo como tem beleza em tudo? É isso. Eu acho que é, eu acho que a gente parar a loucura e olhar.
no metrô a gente consegue perceber amor, né? Num casal que está de mão dada e tem um dedo acariciando, isso é amor, isso é carinho, isso, você percebe como traduz, a gente consegue traduzir de uma forma muito simples. Obrigado pela provocação, Ricardo, aquele 2016. Olha Que como marca, legal. né? Olha como essas coisas nos marcam, né? Isso é É muito legal. verdade. Eu lembrei que eu falo muito isso mesmo, quer dizer, mas não é para levar o pé da letra, não. Não, e a gente se sente movido, né? Fala, puxa, como é que eu consigo encaixar isso? É muito legal, é muito legal. É, JL, essa pergunta é para você. Você está saindo da autopublicação para uma editora grande, né? Você acabou de publicar pela Maralto. O movimento é definitivo? Você não vai mais cuidar pessoalmente da sua produção? Você vai estar buscando esse novo segmento? Puxa, Ricardo, pergunta difícil, né? Entre Pontos nasceu. Puxa, você acompanhou o nascimento dele, ele foi tão. Ele é meu xodó, assim, é uma história maravilhosa. Também acho, também acho. De arrepiar a cada capítulo. E mesmo assim, ele demorou 3 anos, né? Depois aí teve pandemia e tudo mais, para receber o sim. Eu acho que ele finalmente recebe uma casa que vai cuidar muito bem dele. Eu acho que é isso que o autor precisa fazer. Borboletas Azuis, que você conhece também, que é uma história, acho que tão forte quanto, né, de arrepiar também, ainda não tem uma casa editorial. E eu cuido dele como meu filho também, né? Assim, é um carinho. Então, acho que se receber a atenção de uma casa que dê essa vazão, que dê esse carinho, que dê esse suporte, acho que é o filho que a gente tem que colocar no mundo mesmo. E se não tiver, eu vou dar a mesma atenção. Eu tenho aqui os meus livros para. É engraçado, né? Os seguidores me pedem, falam, eu não quero comprar na loja, eu quero comprar de você porque eu quero o autógrafo. E eu acho isso de um carinho impressionante, assim. Então, Ilhas Flutuantes, que eu lancei agora na Bienal também, ele tem uma casa editorial média, a Qualis também, que por onde saiu Aglomerados. Me desafiei, mas eu acho assim, caminho sem volta, eu não sei, né? Eu tenho o O de Casa, que ele é só online, que foi mais um exercício de escrita para mim, e que eu deixei falar, nem vou me preocupar, deixa ele ali, ele me deu um prazer danado de escrever. Então deixa ele ali, né? Ele é aquele filho, fala, que gostoso que foi escrever, que experiência boa. Entre Pontos, eu acho que entre todos era o que merecia de verdade ter esse carinho. E eu estou extremamente feliz. Assim. O lançamento foi agora em outubro, 3 horas de fila dando autógrafo. Eu não tinha nem roupa, né? Eu ficava assim, gente, que sensação maravilhosa. Então Entre Pontos foi a grande virada da minha vida, assim, sabe? Para me mostrar que eu tinha fôlego para escrever com qualidade. Acho que isso é mais legal, assim, sabe? Muito legal. Mariana, é, eu me lembro muito bem. Falar com você, Mariana, para mim é um prazer, porque eu acho que a sua participação numa terça literária da UBE com a gente lá foi um dos melhores programas que a gente teve na UBE, né? Mariana, o Islã surgiu como uma forma de expressão inclusiva do jovem periférico. Como andam os slammers? Como andam essas batalhas? E eu acho, infelizmente, eu acho que, não sei se é impressão minha, se eu tiver errado, você me corrige. Eu acho que não é tão divulgado quanto poderia ser. Talvez eu, pelo menos, que sou um apaixonado por Islã, eu não ouço, não vejo tanta notícia, talvez fora do berço dele, né? Não sei se é uma coisa de ter que ir. O erro é meu, eu deveria ir mais ao berço do Islã para poder ouvir, para poder acompanhar. Como que é isso? Me explica um pouco. Como que Bom, anda aí, né?
Os slams andam numa fase agora de readaptação, né, de renovação, porque o slam é um movimento que estava muito forte antes da pandemia, muito intenso. Os slams viviam lotados, a divulgação estava aumentando, muitos vídeos viralizados, assim, faço parte dessa leva. A gente fala que a gente tem épocas, né, do slam, correntes. Eu faço parte de uma que antecedeu a pandemia, então era uma época de vídeos muito viralizados, assim, 4 milhões, 6 milhões, 10 milhões de visualizações para nós slammers, né, para os poetas. Só que aí a pandemia foi um baque muito forte para a cena, porque era uma cena de rua, era uma cena que acontecia nas praças, nos bares, nas ruas sem saída, nos parques. Então, com a pandemia, que todo mundo se recolheu em casa, acabou que a cena foi acabando também. E na pandemia, o slam dependeria muito de ser online. Só que o slam é uma cena muito precária, exatamente por dar protagonismo a jovens periféricos, a movimentos de periferia. E todo mundo sabe que a periferia não tem estrutura, né? Então, o que acontece durante a pandemia, por sorte ou acaso, o destino, eu tinha escrito um projeto que antecedeu a pandemia, que fomentava financeiramente 20 slams da cidade de São Paulo, e o Fomenta a Periferia. E fomos aprovados, eu sou a proponente desse projeto, e aí foi sorte, o acaso, o destino, mas o fato é que esse valor que nós fomentamos manteve a cena online, porque a gente conseguiu pagar para as pessoas, para os coletivos de slam, para que eles e elas tivessem o mínimo de estrutura possível para realizar o slam online. Então, as batalhas continuaram. E foi uma fase de muito aprendizado, assim, para a gente em relação à internet. Eu já vinha da internet. Para mim já era comum, já era muito... Eu já tinha, sei lá, uns 80 mil seguidores nas redes, 100 mil, já tinha rede que eu tinha 100 mil. Então, para mim já era algo muito comum. E eu vi o quanto minha cena, o quanto meu movimento aprendeu, sabe, durante esse processo, com esse Fomento à Periferia, que manteve as comunidades de slam ativas. E foi um novo começo. Aí surgiram slammers de internet, porque aí o Brasil inteiro se manteve conectado. Os slams aqui de São Paulo receberam poetas do Brasil inteiro, slameando, né, no caso, nas redes sociais. E isso trouxe uma nova leva, né, uma nova geração de slammers. Então, agora que nós estamos voltando para as ruas, para as praças, para os bares, para os parques, tem uma mistura, né, desses slammers da internet com os slammers mais tradicionais, que eram Aconteceu aqueles... também isso, Mari, Aconteceu. porque assim, por exemplo, minha mulher, ela é terapeuta. A pandemia fez com que, vamos dizer, 70% do atendimento dela tivesse se transformado em atendimento online. E não vai voltar. Os pacientes não querem voltar a ir para o consultório, eles preferem fazer online. Aconteceu isso com o Islam também? Aconteceu. Tanto é que é muito diferente, assim, ver os slammers que eram da internet, né? Com agora os slammers mais tradicionais, que eram os que antecediam a pandemia. Porque os slammers, que sempre foram os da realidade, eles não se sentiram à vontade em batalhar na internet. Eles acharam muito incômodo, muito ruim. Só que, como a gente diz na política, não existe espaço vazio. Uma vez que esses slammers não se apropriaram da linguagem, outros slammers surgiram. Os slammers, como eu disse, virtuais. E agora na rua a gente vê o encontro dessas duas gerações de slammers. Então isso é uma novidade para a gente na cena. Agora, o Na público cena, deixa eu te ainda... fazer uma pergunta. Diga. Esses slammers que nasceram e que se habituaram ao mundo virtual devem ter muito mais dificuldade com o corpo, não tem? Na hora de se apresentar? Eles têm menos movimentação de performance. Tem Tem, menos. né? Tem, né? Porque é algo que eles não entendiam que a gente fazia, porque na época que nós fazíamos os slam antes da pandemia, sempre foi um critério muito importante a nossa movimentação de corpo, performance, domínio de palco, né, domínio de praça. E os slammers virtuais, né, os que vêm pós-pandemia, eles são mais parados, eles não têm uma movimentação de palco como a gente tinha, assim. De Mas alguma eles forma estão foca aprendendo mais, de alguma forma foca mais no texto, né? no texto. Isso, foca mais no texto. Agora, Uhum. referente ao público, o público ainda está voltando. Os slams não têm ainda, por hora, o mesmo público que tinha antes da pandemia, sabe? E eu Tá. acho que isso tem a ver, sim, com a divulgação. Por mais que nós sejamos muito populares, somos uma bolha.
né? Muito precária, como eu disse. As pessoas não têm tanta intimidade com a internet. A cena de slam acaba vendo a internet de uma forma muito crítica, com o pé muito atrás, com ressalvas, não quer se envolver. Não encontrou na internet um ambiente verdadeiro de trabalho, porque eu trabalho na internet. E eu sempre converso isso em rodas de conversa que eu tenho, em lives e tudo mais. Eu tento estimular a galera a enxergar as redes sociais não como um diário, não como um lugar assim de puro consumo e sem reflexão, mas um lugar de trabalho, um lugar potente de trabalho, porque eu trabalho nela, e isso me manteve durante a pandemia, inclusive. Então, por eles terem essa restrição, esse pé atrás, fica difícil uma divulgação ampla, fica difícil fazer todos os slammers, por exemplo, entenderem a necessidade da gente ter uma divulgação coletiva mais ampla para que alcance um número maior de pessoas e essas rodas de poesia voltem a estarem lotadas. Porque elas estavam lotadas antes da pandemia por causa da internet. É que a gente não reconhecia a importância, mas, por exemplo, se eu digo que tem vídeos de 4 milhões, 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões de visualizações, pode ter certeza que o público que estava ali acessou aquele vídeo antes mesmo de passar pela praça onde nós estávamos fazendo isso. Eu conheci E o aquelas Islam, pessoas diziam. eu conheci o Islam virtualmente, via Então, YouTube, né? Os internacionais, as batalhas internacionais e tudo, achavam incrível, né? então, acho que a gente precisa criar essa consciência dentro da nossa cena da importância de juntar o real com o virtual. Porque juntando nós seremos mais potentes, nos divulgaremos mais e poderemos alcançar mais pessoas, lugares, mídias, né, para além da nossa própria. Colaborativo, né? Todo mundo cresce junto, né? Como um grande movimento, né? Isso precisa mesmo. Tem que ser. Eu vou pedir para vocês agora, vamos começar com o João Luiz. João Luiz, lê um trecho seu, que você quiser, da sua escolha, mais recente ou não, um texto que te fale ao coração. Um trechinho. Tem um parágrafo aqui que sempre que alguém me pede para falar sobre o seu Álvaro, né, no Entre Pontos, eu gosto muito, né? O seu Álvaro, Entre Pontos, né, para quem está assistindo e não sabe, Entre Pontos é a história de Pedrinho. Pedrinho é filho do seu Álvaro, ele é muito novo para ficar em casa. Os irmãos já trabalham, o pai trabalha, a mãe trabalha. O seu Álvaro é motorista de ônibus da linha 106A, aqui Santana e Itaim, em São Paulo. Então, o seu Álvaro para o ônibus na frente da escola do Pedrinho, Pedrinho sobe e fica com o pai, acompanhando o pai nesse itinerário o dia inteiro. Então, entre os pontos de ônibus, a história de Pedrinho vai acontecendo. Dentro do ônibus, né? Que é maravilhoso, né? Dentro do ônibus. Convivendo com os passageiros. Com várias personagens, né? E a gente eu quebro alguns estereótipos, né? Por exemplo, seu Álvaro, a gente pensa no motorista de ônibus, logo pensa em alguém mais bruto, e seu Álvaro é de uma gentileza, assim, incrível, né? Então, tem esse parágrafo que eu gosto muito de Entre Pontos, na condução do coletivo não se restringia ao constante ir e vir, envolvia-se com as histórias das pessoas, perguntava, dava conselhos, opinava, aprendia muito, ensinava o que sabia, auxiliava como e quanto podia, pedia ajuda quando precisava, cuidava. Acima de tudo, importava-se verdadeiramente com aqueles ao redor. Dizia que a vida encarregava-se de mandar de volta tudo aquilo que fazíamos aos outros. Então queria fazer o bem. E o fez muito bem. Esse parágrafo, para mim, resume a história de Entre Pontos. Eu sou apaixonado por esse parágrafo. É muito bom mesmo, muito bom. Eu lembrava dele, viu? É maravilhoso, né? Mariana, você. Aliás, eu achei esse livro aí maravilhoso. Esse livro aí, depois você precisa me dizer onde eu consigo comprar esse livro. Como você vê, eu sou um apaixonado por livros, né? Eu vejo o livro, eu preciso ter o livro. Vamos lá. Eu vou ler um texto do meu livro Abstinência. Eu parafraseei Chico Buarque, então vou dar minha versão da mesma história. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer bendita Geni.
Eu vou sim, mas agora é do meu jeito. E nem adianta o prefeito de joelhos ou o bispo pedófilo de olhos vermelhos. Com poucos foram os que eu não gozei, mas isso eu não contei para ninguém, porque eu também tenho meus caprichos. Eu quero minha profissão regularizada, indenização por cada injúria em minha arremessada e carteira assinada. Eu não aceito mais pagamento em moedas e cachaça. Exijo que suas pedras no chão sejam depositadas. Eu não sou Maria Madalena para esperar um Jesus que salva. Eu sou Geni e se eu der, quero ser bem paga. Troque os lençóis da cama, vá lavar esse seu corpo nojento, afinal você irá se deitar com uma dama. Aceito o cartão ou cash, porque eu gosto mesmo é de grana. Já aviso o Zé Pelim que eu não faço qualquer serviço. Acho bom ele estar bem ciente disso. Pagamento antecipado é compromisso. Depois dele eu faço agenda. Já aviso os lazarentos que acabou a merenda. Ninguém mais vai me usar até se sentir saciado. Eu não farei questão nenhuma de esconder meu asco. A partir de hoje está proibido romaria nessa cidade. Eu quero lei sem revogação, então põe na Constituição para não ter alarde. Então a notícia se espalhou feito praga, em apenas uma tarde. Ouviram-se falar de separações, vários foram os que pediram perdões, homem abandonando seus sermões. Zé Pelim, apaixonado, pediu para ser seu namorado. Ela disse que pensaria no caso. As mulheres se organizaram, inspiradas em Geni se emanciparam, os homens foram depostos de seu cargo. Naquela noite, ela se deitou de lado e ouviu pela cidade a cantoria que veio mesmo com atraso. Liberdade era Geni, a justiça era Geni. Ninguém pode nos prender, ninguém mais vai nos cuspir. E eu vou dar para qualquer um que eu escolhi. Muito legal, muito legal. Sensacional. Muito legal, muito bom. É de uma potência Tem incrível, incrível. muito legal. Gente, está terminando o nosso bate-papo. E antes de Passou terminar, muito rápido. Passou rápido, né? Antes de Conversar é muito terminar, bom. eu queria que cada um de vocês falasse alguma coisa, ou dos seus projetos, o que vocês estão pretendendo fazer, no que vocês estão trabalhando, ou alguma mensagem, cada um de vocês falasse alguma coisa para a gente encerrar. Como a Mariana acabou de falar, começa você, João. Vamos lá. Bom, assim, acabo de lançar Ilhas Flutuantes, que tem uma pegada mais, eu vou usar aqui, tá? Mais Agatha Christie, um mistério policial, algo que me tira da zona de conforto na escrita. Quero, como próximo projeto, escrever contos, textos mais curtos e mais intensos, mais densos. Talvez porque eu tenha lido os contos da Lígia e fiquei... Nossa, cada vez que eu leio eu fico tão maravilhado. A gente vai descobrindo mais e mais e mais e mais, né? Que autora, que escritora sensacional. Peço que nesse novo momento de país a gente continue celebrando cultura, educação e essa fraternidade, esse amor entre nós, especialmente nós que criamos, que colocamos o nosso coração na arte. A gente precisa, como eu falei para a Mari, né, colaborativamente ajudar uns aos outros. E me coloco aqui à disposição sempre que vocês precisarem de mim, contem comigo. Vamos juntos. Mariana. Bom, eu quero convidar o JL para ir aqui oficialmente, para ir num slam, Eu ler um vou. fragmento de um texto dele. Tá muito mais que convidado, a gente pode marcar, te levo. É muito importante que escritores para fora da nossa bolha venham ao slam para que ele se torne mais plural, para que ele torne mais agregador com uma literatura mais ampla, sabe? Para que tenham representantes de todas as partes, de todas as literaturas, assim. Então, fica o convite, seria uma honra ter um escritor como você no slam. E, assim como o JL, eu venho da autopublicação, meus 3 primeiros livros, e depois, agora, o meu 4º livro eu lancei com autonomia literária também, que é uma editora média, uma editora independente. E agora, meu 5º livro vai vir com uma editora grande também.
Então é um caminho muito doido fazer Já esse. pode Nós estamos falar ou muito... ainda não? Já pode falar ou Ainda ainda... não, tenho reunião essa Aham. semana. Que Mas legal. é muito engraçado como nossas histórias se parecem, né? Como da autopublicação, a gente vai caminhando, é degrau por degrau. Acho que ser escritor, ser escritora nesse país já é uma luta por si só. Manter a literatura viva já é uma luta por si só. Mas como é importante uma época de poetas e escritores vivos, né? Que a gente sempre faça a manutenção das nossas vidas dentro da felicidade, da literatura, porque nós somos um estímulo muito grande à escrita e leitura, isso empodera uma população, isso empodera uma sociedade, isso dá muita consciência de classe, da consciência crítica. Então, os escritores e as escritoras são muito importantes para o país, são importantes para a manutenção da saúde mental. Nós fazemos leituras, também é muito importante, porque é uma população que tem 29% dela analfabeta funcional, então é muito importante a gente também ler para as pessoas, para que elas tenham mais interesse em acessar depois o livro e tudo mais. Então, que felicidade estar hoje aqui numa roda de conversa sobre literatura. Eu amo muito a literatura, muito, muito, e pretendo ser uma ferramenta dela até os meus últimos dias, até meu último dia de vida. Assim. Que felicidade ter estado aqui. Gente, eu acho que juntar vocês dois em uma mesa foi uma bola muito dentro do FLIB. Acho que a gente se saiu muito bem nessa. Acho que foi uma mesa deliciosa. Vocês fizeram uma conversa incrível. Estou muito feliz de ter reencontrado vocês dois aqui hoje. E eu acho que o que me deixa ainda mais feliz é ver dois escritores jovens e já tão bem representando a nossa literatura brasileira mais nova, né? A gente tem, não sei se é sorte, mas a gente tem, talvez seja, a gente tem muita sorte mesmo de ter tanta gente boa aí surgindo, aparecendo, dando um vigor tão grande para a nossa literatura. E eu, como um apaixonado por livros e literatura, fico muito feliz em ver vocês dois aqui. Obrigado, eu agradeço a vocês dois, né, Mariana Félix, J.L. Amaral, e agradeço a organização do FLIB, do Festival Literário de Birigui, nas pessoas principalmente do Paulo Bernardes, do Rômulo Marx e do Maurício Chichinelli, que está aqui com a gente. Tá? Um beijo para todo mundo e até uma próxima mesa. Obrigado. Muito obrigado.